Futebol. Os jogadores da Portuguesa Santista se apresentaram hoje em Eurico Moça para começar os treinamentos para a temporada 2016. Hoje seria o primeiro treino dos jogadores, mas por causa da chuva e do gramado molhado, a atividade foi adiada. Mesmo assim, eles tiveram o primeiro contato com o técnico Ricardo Costa. Início de trabalho, a cidade aqui não tem muito campo para trabalho, mas vamos dar uma preservada no estádio para poder ter campo bom no início da competição. E agora é uma fase inicial. A gente começa a conhecer as características dos jogadores, então para isso também precisa usar, mas não precisa usar tanto agora nesse início. Os jogadores não puderam gravar entrevista. A diretoria quer primeiro que eles se conheçam e se ambientem no clube. Enquanto isso, fica a ansiedade do técnico para o início do trabalho e da temporada. O início da competição ainda tem 2 meses, mas também é necessário esse tempo para preparar, então acho que a ansiedade fica um pouco de lado e começa a iniciar o trabalho. A gente precisa dos ajustes aí necessários para chegar no início da competição bem. Para disputar o Campeonato Paulista da 2ª Divisão desse ano, a Briosa contará com 30 jogadores. 16 deles vieram da parceria com o Santos B. Nos dá mais responsabilidade, mais do que nós já temos já em relação a conduzir a Portuguesa ao acesso. E também tem uma cobrança para os próprios jogadores, né, que de lá estão vindo. Eles têm uma responsabilidade maior, que é mostrar o porquê estão aqui. E eu tenho certeza que o resultado virá com muito trabalho. A competição desse ano deve ser mais difícil que em 2015, já que somente 2 equipes sobem para a Série A3 ao invés de 4. Um pouquinho que a gente conhece da divisão, um pouquinho de história que a gente já tem na divisão, ela complica, mas eu acho que sim, acho que no final tem que estar lá os melhores e eu tenho certeza que a Portuguesa estará entre os 2. Para falar mais sobre futebol, eu converso agora com o jornalista integrante da equipe do programa Esporte por Esporte, Aldo Neto. Aldo, boa noite. Expectativa é boa para esse time da Portuguesa na disputa do Paulista? Boa noite, Irineu. Boa noite aos públicos telespectadores. É o Paulista da 2ª divisão, mas o público tem que entender que corresponde à 5ª divisão estadual. Questão, é um campeonato de um nível técnico fraco. A expectativa é boa, muito pelos jogadores que o Santos está emprestando. Mas eu acho que a diretoria da Portuguesa tomou uma atitude errada. Aí que pelo que eu soube, foi do diretor de futebol, do Vladimir Matos. O Santos estava disposto a mandar uma equipe técnica junto, inclusive mais atletas. E a diretoria da Portuguesa optou por contratar o treinador próprio, uma estrutura própria de futebol e alguns jogadores e agregar com os jogadores do Santos. Eu, particularmente, não acho que era a melhor opção, porque esse tipo de parceria já aconteceu no Santos no passado, aconteceu com o Jabaquara foi campeão dessa mesma divisão. E o Santos cedeu tudo, inclusive o treinador era o Márcio Fernandes, que depois veio a dirigir o próprio Santos, o preparador físico também era do Santos, o preparador de goleiros também era do Santos, enfim, para o Jabaquara foi muito proveitoso. E acho que era uma chance da Portuguesa usar a estrutura do Santos para tentar subir de divisão, voltar onde nunca deveria ter saído. E para o Santos é interessante porque é botar essa molecada aí que está no Santos B para jogar. Mas essa forma de divisão pode atrapalhar um pouco esse desenvolvimento, porque aqui entre nós, todo respeito ao Ricardo Costa, eu não conheço o trabalho dele. Quem é Ricardo Costa? Eu conheço o Robert, que é o auxiliar dele. Só espero que a Portuguesa não faça como fez no ano passado, que a hora que a coisa apertou, tiraram o Rodrigão da gerência de futebol e botaram no campo. Não tirem o Robert e assistente técnico para colocar no campo também. Então, essa decisão eu acho equivocada, mas a expectativa é positiva por causa desses jogadores que o Santos impressiona. Bom, um desses jogadores, né, Aldo, é o Jean Cheira. Sim. É a última chance para ele. E só para as pessoas entenderem um pouquinho, né, o Jean já foi jogador de base do Santos. O Jean conhece desde o time, não resolveu, depois foi para a Europa, voltou, passou por vários times e acabou se oferecendo de novo, né, para o Santos, para jogar no Santos, e agora está sendo emprestado aí nessa parceria. Jogou praticamente de graça, aliás, está com o contrato praticamente de graça com o Santos. De graça. Porque 700, 800 reais não paga nem a passagem de ônibus aqui na cidade. Né? O Giancarlo Scherer é um menino de muito talento. Ele teve alguns prejuízos na carreira dele por decisões erradas, muito por causa da formação da família do que por falta de bola dele. E por desentendimentos, principalmente com a diretoria anterior do Santos. Ele merece essa chance aí que o presidente Modesto deu, até porque ele tem
futebol para isso. Aí você vai falar o que todo torcedor fala, mas já passou por 8 clubes. Vai ver quantas vezes ele jogou. Muito pouco. Muito pouco. E quem acompanhou um pouco o Santos B o ano passado, em alguns amistosos, porque também não jogaram nada no ano passado, diz que ele foi muito bem. Eu acredito que ele tem tudo para pegar essa chance da Portuguesa Santista. É a última da carreira? Já foi a última da carreira, 5 anteriores era a última carreira dele e ainda está aí sobrevivendo. Com quantos anos ele está, você sabe, Aldo? Salvo engano meu, ele está com 19, 20 anos. Quer dizer, é hoje. muito novo É ainda, novo, né? é novo. Mas já está com uma rodagem, né? Porque quando você pega aí o currículo dele... Por erro de condução do pai, principalmente, entendeu? Mas eu acho que ele tem tudo para deslanchar. E ele pode deslanchar, ser o grande nome da Portuguesa, e vir para o Santos. E em 2002, quando teve essa parceria do Santos com o Jabaquara, o cara que deu o título para o Jabaquara era o Gerry, que jogou em 2003 e 2004 no Santos, várias vezes titular. O Jean pode voltar e pode ser um investimento que está sendo barato e pode buscar todo o dinheiro que já investiu antes nele. Então eu acredito no Jean Xera. Se eu tivesse que apostar, eu acredito muito na Portuguesa, muito pelo Jean estar envolvido, do que pela estrutura, como eu já critiquei anteriormente. Bom, vai depender dele agora, né? Sim, claro. Do desempenho dele e tal. Bom, falar mais especificamente sobre o Santos agora, a diretoria desistiu da contratação do Robinho. Né? Não só a diretoria. Que já anunciou, inclusive, né, o foi acordo com o Atlético Mineiro. O Robinho, Irineu, o torcedor tem que entender, eu estava brincando, vindo para cá, fora do ar, que jogador de futebol não é diferente dos outros seres humanos. Eles também precisam ter vida e eles também são profissionais. A questão do Robinho com o Santos foi dinheiro. O Robinho mesmo, antes de sair essa última vez, deixou claro, inclusive, que poderia jogar por outro clube brasileiro. Então, essa história de amor, paixão, a diferença do jogador de futebol para o ser humano normal, o comum, ou qualquer outra profissão, se é o zero na conta. Os seres humanos das outras profissões... O número de zeros, né? Os seres humanos das outras pessoas discutem o zero antes dos números. O jogador de futebol depois. Ou seja, os milhões contra os centavos. Mas tem que entender isso. Tudo bem, o Robinho foi importantíssimo para o Santos. O Robinho é bicampeão paulista pelo Santos, é campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. Ele não é qualquer jogador. Eu diria que está entre os 3 melhores jogadores da história do Santos. Então, sabe, não teve acordo, quer ir jogar pelo Atlético Mineiro? Boa sorte para ele. Eu não iria. Eu buscaria o acordo com o Santos. E acho que a diretoria também fez bem, porque estava muito papinho também. Tudo bem, o Robinho foi importante. Uma novela a menos, né, Aldo? Chega. O torcedor, falar a verdade, o torcedor não aguenta mais, Robinho. Não aguenta mais o Modesto. É bom encerrar mesmo essa história. Só para complementar a informação, estão me passando a informação que o Jean vai completar 21 anos. 21 anos, não muito longe do que eu estava falando. Novo ainda, moleque. Bom, a próxima partida do Santos, sábado, 9 da noite, pelo Paulistão, Novo Horizontino, em Novo Horizonte. Qual é a expectativa aí? Tem que trazer a vitória, né, Irineu? Todo respeito ao Novo Horizontino, já fez final de Campeonato Paulista, perdeu. Revelou alguns bons jogadores, o clube não existia até alguns anos atrás, voltou agora há pouco tempo, mas tem que ganhar. Aí eu vejo muita reclamação com o horário do jogo 9 horas da noite, mas acho que para quem mora em Novo Horizonte é uma atração ter o Santos na cidade. E no sábado à noite, por que não? Vai lá, depois vai comer a pizza com a namorada, dar uma voltinha, acho que é interessante. E acho que o Santos tem tudo para trazer a vitória. Só precisa de saber jogar com respeito ao adversário. E respeita as dificuldades da equipe, que está começando uma temporada agora, tem muito jogador fora de forma, precisa saber mexer bem as peças. Por enquanto tem dado certo, precisa ver se continua nessa toada. Bom, falar um pouquinho de Libertadores também, do São Paulo, que teve dificuldades, né, para eliminar a equipe peruana do César Valerro. Havia uma expectativa enorme de que o São Paulo iria talvez até goleasse, né, essa equipe, pela forma como jogou, né, na primeira partida lá. Mas não foi o caso nessa partida de ontem, né, Aldo? Apesar de ter vencido por 1-0 com o gol do Rogério, que a torcida pediu o Rogério, ele entrou e acabou fazendo o gol. Sim. Mas... Para esclarecer, não é o Rogério Ceni, é o Rogério por favor, né? Bom, de qualquer forma, depois do empate lá, com essa vitória de 1-0, se classificou para a próxima fase do grupo da Libertadores. Sim, o São Paulo realmente não está jogando bem. 3 bolas na trave, né? Perdeu um pênalti, aquela coisa toda. Que é o que eu estava falando sobre o Santos. A equipe do São Paulo, não diferente do Santos, está voltando
ao ritmo de sequência de jogos agora. Não dá para esperar que vai ter a melhor apresentação do mundo numa partida que é eliminatória, que essa fase pré-Libertadores é eliminatório. O que importa é que ele fez um bom resultado fora, fez a vitória no Morumbi. O que tem que é manter essa estratégia. É empate ou vitória fora e vitória obrigatória com gols dentro de preferência, casa. né? Também, sempre com gols. Se faz gol fora, pesa muito na Libertadores. E fora que cada vitória na Libertadores é din-din no caixa, né? Então é importante. Que já ganhou agora um din-din de passar de fase também, não, né? Esse gol aí do Rogério valeu muito dinheiro, hein? É. Quem gosta de contar quanto que custou... Bom, o Ganso reclamou de sair, o Rogério entrou e fez o gol, né? Então... Bom, o grupo que o São Paulo agora vai é o River Plate, The Strongest da Bolívia e o Trujillano da Venezuela. Exatamente. O River Plate, na minha opinião, tem tudo para sair de primeiro lugar do grupo. Saem 2 agora desse grupo? Saem 2 e o São Paulo pode também surpreender, porque o São Paulo tem uma coisa que os outros clubes não têm. O São Paulo tem elenco, tem peça de reposição mais ou menos igual. Se souber jogar com isso e não esgotar tanto no Paulista como na Libertadores, pode ir até ir bem na Libertadores nessa fase de grupos. Aldo, obrigado pela sua participação.